Paz do Senhor, gente, tudo bem? Estamos começando mais um Base Bíblica Podcast. Boa noite a todos. Estamos aqui iniciando esse Base Bíblica Podcast, já agradecendo a todos que já estão nos acompanhando e não cansamos de nos falar, né? Deixa o seu like aí, já deixa o seu like nesse link, já compartilha esse link aí com seus contatos, com seus amigos aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo e possam estar ouvindo da palavra de Deus, né? Aquilo que Deus tem reservado para nós. Então vai aí, já vai compartilhando, chama a galera para participar aqui com a gente. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Toque aí no sininho de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira e algumas terças, aí alguns dias alternados, né, pastor? A gente tem Base Bíblica Podcast. Então, contamos aí com você para divulgar aí o nosso trabalho, né, esse Base Bíblica Podcast, se tem sido edificante para a sua vida, se tem edificado a sua vida, a vida da sua família, então venha nos ajudar compartilhando esse link com mais pessoas, para que essas pessoas possam ter acesso e ouvir, e ter a oportunidade de ouvir da palavra de Deus, né? Então, comente também aí no nosso chat, já tem pessoas comentando, pastor Almir, dando parabéns para o senhor, hoje é aniversário, hein? Obrigado. Aniversário do pastor Almir. Então, vai deixando aí a mensagem para ele, muitas pessoas estão deixando parabéns, pastor Almir, para o senhor aí. Mas nós vamos começar com o nosso terceiro episódio. O nosso terceiro episódio sobre política e religião. Existe relação entre elas? Né? Existe relação entre a política e a religião? Nós tivemos falando no primeiro. Se você ainda não assistiu os nossos primeiros vídeos, né, pessoal? Assiste lá os nossos primeiros vídeos. A gente está falando aqui, né, sobre política e religião. A gente está trazendo primeiro as visões equivocadas a respeito de política e de religião. Então, se você ainda não assistiu, assiste lá depois, vai lá, dá uma fuçada aí no nosso canal, assiste também os outros vídeos que nós temos fora, sem ser sobre isso, nós temos outros conteúdos também, que você venha assistir, venha compartilhar também. Mas hoje nós vamos continuar sobre as visões equivocadas sobre política e religião, e nós vamos falar a respeito da quarta e da quinta visão. Se conseguimos falar da quinta visão, a gente fala, né? Acredito que sim. Acredito que sim, né, pastor Almir? Nós vamos falar da quarta visão, e o pastor Almir vai estar trazendo para a gente a respeito da quarta visão. Pastor Almir, a introdução, política e religião, é com o senhor. Nós vamos dar continuidade, né, e conversar sobre política e religião, segundo a Bíblia, da página 47 a 76. Então, gostaria que você ficasse ligado, né, porque estamos aí nas eleições, o pessoal foi votar no primeiro turno e agora nós temos o segundo turno. E está todo mundo eletrizante, né? Para quem gosta de política, né? Tem alguns que não gostam. Nós respeitamos, somos democráticos. Então, mas nós vamos aqui falar sobre a quarta visão equivocada a respeito de cristãos e política. É promovido por cristãos que dizem que devemos somente evangelizar a vida para transformar os corações das pessoas, para transformar a sociedade sem se importar com a política ao seu redor. Então, o que nós vamos ver agora é realmente aqueles cristãos que pensam que só tem uma finalidade, que é falar as coisas a respeito da palavra de Deus, para que o evangelho venha alcançar e transformar corações e, dessa forma, ter uma transformação na sociedade, ou se os dois se relacionam. Então, não há nada de errado em apoiar medidas que visam corrigir as injustiças sociais. Jesus Cristo não veio ao mundo para idealizar reformas sociais,
mas anunciar o evangelho do reino que está no meio de nós pela obra transformadora do Espírito Santo. Então, o primeiro ponto, nós vamos falar uma visão restrita do evangelho do reino de Deus. Alguns cristãos depreciam a política como sendo o propósito de Deus na terra. No Novo Testamento, a mensagem do Evangelho não é somente crer em Jesus para perdão de todos os nossos pecados, mas o Evangelho é boa nova com respeito a todas as circunstâncias da nossa vida. A Bíblia fala a respeito do governo civil que os cristãos devem influenciar nos governos de modo positivo as injustiças sociais, conforme nós temos aí alguns exemplos na palavra de Deus, Daniel, na Babilônia, alguns governadores, entre eles José no Egito. Então, eles foram influenciadores e influenciaram vidas. Agora, na sua opinião, esse tópico que nós vamos estar conversando está certo ou está errado? Alguns cristãos pensam que nós devemos somente evangelizar vidas e não se importar com a política e com a circunstância que está no nosso meio. E outros cristãos dizem que nós devemos falar a respeito do evangelho, mas que não tem como você deixar de lado as injustiças sociais, porque daí seria uma palavra vazia, né? Você chegar para alguém, convidar para ter Deus no seu coração e na sua vida, e vendo uma pessoa passando fome e necessidade e não fazer nada em favor dessa vida. Então, é o que nós estamos vendo agora. Então, nós vemos aqui algumas pessoas que foram exemplo na Bíblia, como José e Daniel, e, primeiro, os governos podem influenciar na liberdade religiosa. 2, podem impedir a alfabetização para manipulação e controle dos mesmos. 3, podem promover a segurança ou a impunidade. E 4, podem proteger as famílias ou destruir a família. Então, depende aí de cada pessoa, de cada ponto de vista. Sempre nós temos que sermos democráticos, né, e respeitarmos a opinião da vida das outras pessoas. Embora tem 40 milhões de pessoas que votaram nulos, né, e não votaram para candidato nenhum. E, de certa forma, isso vai impactar e influenciar no resultado. E depois a gente sofre as consequências, e sofrendo as consequências, porque simplesmente nós não emitimos a nossa opinião. Então, acredito que a gente deve ter a nossa opinião, independente dela ser certa ou errada, a gente deve colocar a nossa opinião em voto, pode falar a respeito dessas opiniões ou tentar influenciar a vida das outras pessoas. E nós vemos aqui que, dependendo daquilo que nós vamos fazer ou deixar de fazer, realizar ou deixar de realizar, vai influenciar nesse sentido. No sentido de que alguns governos, né, dependendo daquele que eles estão comandando, se eles não colocam as suas opiniões, então eles podem ter controle e restrição sobre liberdade religiosa. Sim. E outros podem ter o desejo que pessoas venham se instruir, ter conhecimento, venham estudar, né? Nós temos aí poucos professores cristãos que dão aula em escolas públicas particulares, sejam aí nas escolas fundamentais ou de universidade. Então, tudo isso influencia, porque certamente, com a nossa vida, nós estaríamos influenciando a vida de outras pessoas. Então, eu quero que você fale aí no chat qual é a sua opinião.
o que você pensa? Você é daquele que pensa que nós devemos somente falar a respeito do evangelho, não se importar com a política, ou se nós devemos fazer as duas coisas? E devemos influenciar os processos políticos para conter o mal e fazer o bem ao próximo, e empenhar em favor das boas leis, né? Nós vamos ver aí na história da humanidade, na história da igreja, que os cristãos influenciaram no decorrer da história, influenciaram em proteger crianças de influência de gênero, influenciaram para proteger famílias, influenciaram em leis que proibiram a poligamia, influenciaram em leis que das mais simples e comum que nós temos nos dias de hoje, como não dirigir de forma alcoolizada para evitar acidentes. Cristãos abolicionistas influenciaram em mudar a lei da escravidão dos negros. Cristãos influenciaram leis contra o infanticídio de crianças, lei contra pedofilia. Cristãos influenciaram até mesmo em separação de presos e reforma de prisões, né? Em questão humanitária, nós temos hoje os direitos humanos que eles defendem além da conta, né? E às vezes eles não defendem coisas simples para defender coisas, às vezes, até insignificantes. Então, hoje nós temos aí os direitos humanos, muitos aprovam, outros não aprovam. Aí você coloca aí a sua opinião, e muitos influenciaram em governos até para começarem um sistema de escola pública. Então, tudo que nós temos no dia de hoje é decorrência de influência de cristãos que influenciaram na história, tanto da humanidade quanto na história da igreja. E nós temos também, né, no meio cristão, a minoria de cristãos que lutaram contra todos esses benefícios e direitos civis que resultaram em leis contra discriminação raciais. Houve também ideias de cristãos em formulação da Magna Carta na Inglaterra, em 1215, na Declaração de Independência nos Estados Unidos, em 1776, na Constituição, em 1787, nos Estados Unidos, e na liberdade individual e na igualdade de todos perante a lei. Então, a liberdade religiosa e a separação entre Estado e Igreja foram todos influência de cristãos que resolveram não somente pregar o Evangelho, mas trazer as suas influências políticas. Então, nós vemos que esses alicerces dos governos não vieram a existir como resultado da visão de que os cristãos devem se dedicar ao evangelismo e não à política. As mudanças foram importantes para estabelecer a justiça de Deus, que tem um peso de eternidade. Se os cristãos não tivessem colocado a oração em atitudes, não teriam conquistado seus objetivos e teriam uma mentalidade derrotista e fatalista. Qual é a sua opinião, pastora Fernanda? Interessante, pastor Almeida. Eu trouxe aí, né? Aí a gente está falando do quarto ponto, né? Equivocado, né? Que o povo pensa a respeito de política e religião, que a religião não deve se envolver com a política e somente com a evangelização, né? Tem gente que acha que o papel da igreja é só evangelizar. A igreja não deve se envolver nada com política, a política deve ser para outros, imagina, né? E aí o senhor trouxe um relato interessante. Jesus Cristo, ele não só se preocupou, né, em
em falar do evangelho, pregar o evangelho, mas Jesus Cristo se preocupou também com a vida física e material das pessoas, né? Tanto que ele alimentava, quando ele viu que a multidão que seguia ele estava tendo fome, né? E os discípulos já queriam que ele despedisse a multidão. Jesus falou: não, vocês alimentam ela, não, vai vocês e alimenta eles, né? E aí vem aquele garotinho com 5 pães e 2 peixinhos e Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e homens, né? Para você ver, se ele só estava se preocupando com a espiritualidade das pessoas, jamais ele se ia preocupar com a vida física, né? Ele ia fazer pouco caso. Não, o meu dever é só pregar aqui e se alimentar é serviço de vocês, né? Mas não, Jesus se preocupa com cada área da nossa vida, tanto que ele curou enfermos, né? Muita gente estava enferma ali na época que Jesus estava na terra, mas ele se preocupou em curar as enfermidades. Ele não só se preocupou com a vida espiritual. E Deus se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Se Deus se preocupasse só com a área espiritual, pastor Almir, jamais a gente poderia pedir na igreja para orar para Deus abrir a porta de emprego ou para Deus curar alguém, né? Tem gente que fala, não, Deus não tem nada a ver religião aqui, tudo. Então, se Deus só está se preocupando com a minha vida espiritual, por que eu oro para Ele para pedir cura? Por que eu oro para Ele para pedir uma porta de emprego? Por que eu oro para Deus para me abençoar nos meus estudos? Então, se Deus só se preocupa com a nossa vida espiritual, não tem motivo para eu orar por essas coisas. Se Deus só se preocupasse com a nossa vida espiritual, a gente não poderia pedir por essas coisas. A gente não poderia clamar por cura, a gente não poderia clamar por uma porta de emprego, a gente não poderia clamar por nada, a gente só devia clamar para que Deus fortalecesse a nossa vida espiritual e somente isso. Mas não, Deus se importa com cada área da nossa vida e todas as áreas da nossa vida são importantes para Deus, porque como até nós falamos aqui, tudo é espiritual, né? Não tudo é espiritual. Tudo é espiritual, a sua família é espiritual, né? O seu trabalho é espiritual, os seus estudos é espiritual. Tudo que você faz a Deus tudo que você faz na sua vida pode ser um ato de adoração a Deus. E pode também não ser um ato de adoração a Deus, mas pode ser um ato de adoração a si mesmo. Aonde começa a idolatria? A idolatria começa quando eu olho meus próprios interesses. Né? E o que é idolatria? É eu satisfazer os desejos da minha carne, é eu voltar para os meus prazeres. Então, quando a pessoa está interessada em si mesmo, ela também está adorando. Não, mesmo que ela não esteja adorando a Deus, ela está adorando a si mesma. Então, veja bem, tudo que você faz pode ser um ato de adoração. E a política também é uma maneira de a gente adorar a Deus, né? Seja votando em governantes que queiram o bem da nossa nação, que estão de acordo com os princípios estabelecidos por Deus, né? E quando eu deixo de praticar a minha cidadania, eu estou negligenciando o propósito que Deus me colocou no mundo. Como a gente falou aqui na semana passada, se Deus só se preocupasse com a minha salvação, pastor Almir, ou com a salvação de qualquer um, ele não nos deixaria aqui na terra. Simplesmente, o momento que a gente fosse salvo, qualquer pessoa fosse salva, ele nos mataria e nos levaria para a eternidade. Mas não. Deus tem um plano para a humanidade. Deus não quer que você só se preocupe em pregar o evangelho, mas você viver uma vida transformada. E talvez o fato de você estar vivendo na prática da palavra é a maneira de você evangelizar. Às vezes a gente nem precisa evangelizar com as nossas palavras, né, pastor Almir? Mas também com as nossas atitudes. Então, é necessário que a gente se envolva, sim, com a política. É necessário que a igreja venha se posicionar também politicamente, né?
evidenciando, falando dos planos de Deus, né? Porque uma maneira de a gente proclamar o evangelho, pastor Almir, é quando nós buscamos por governantes que queiram bem, que queiram a paz, que queiram o bem da nação. Se a gente não se posiciona politicamente, né, como cristãos, dá oportunidade para que o mal se avance, né, para que o mal se estabeleça, e aí sim a gente tem a mínima oportunidade de proclamar o evangelho. O evangelho só pôde ser proclamado nos tempos de Jesus porque havia uma paz romana. E as pessoas não entendem isso, né? Embora os romanos mataram muita gente, mas havia uma paz, né, romana. Foi no tempo de paz romana que os romanos estabeleceram paz na maior parte do mundo que o evangelho pôde ser pregado. E foi no meio dessa paz que Jesus veio e governou. O reinado de Jesus é de paz, é de sabedoria. Então, ele veio trazer, né, o evangelho às pessoas. Mas imagine, se fosse impedido de o evangelho for pregado, quanta dificuldade. Não que a palavra está presa, né, porque em tempos de perseguição também a gente vê o evangelho sendo pregado. Né, e com muitas evidências, se a gente for ler o livro de Atos, a gente vai ver que muito do evangelho foi pregado em tempo de perseguição. Mas é muito melhor quando você tem um governo que te dá liberdade de expressar a sua fé em Cristo Jesus. Então, por isso que é necessário que a igreja se posicione, que a igreja, né, se posicione politicamente em defesa do evangelho. Podemos falar em defesa do evangelho, mas sim em defesa dos princípios bíblicos. Não que Deus precisa que a gente defenda ele, porque Deus não precisa que a gente defenda ele, né? É ele que nos defende, né, pastor Almir? Ao contrário, né? Tem gente que quer defender Deus. Não, Deus é que nos defende, Deus é que nos protege e nos guarda. Mas a gente precisa se posicionar politicamente em favor dos princípios estabelecidos por Deus, né? Em favor dos princípios que a Bíblia preza. E como o pastor Almir mesmo falou aqui e trouxe, né, vários fatos de influência cristã na história do mundo, né, contra a escravidão, em favor de escolas. Eu estava vendo aqui, né, a gente lendo esse livro que a gente está trazendo aqui, é interessante que 92% das universidades americanas, né, em 1700, 1800, eram cristãs. 92% das universidades americanas surgiu através de cristãos, entendeu? E aí a gente vê, hoje em dia, pastor Almir, porque os cristãos não querem se posicionar, né, no mundo, porque o reino de Deus não é a igreja, né, como muitos às vezes pensam, o reino de Deus, né, ele está entre nós, e às vezes a pessoa ela não se posiciona. É por isso que a gente vê o avanço do mal nas escolas, porque cristãos não estão dentro das escolas, né? Cristãos não querem pagar o preço para serem professores, para poder fazer a diferença ali, né, na escola, ou se não, serem assistentes sociais, né? E a gente vê muitas visões corrompidas nesses meios, na saúde também, né, onde a gente vê muitas visões corrompidas, porque os cristãos não querem atuar nesses lugares, porque eles acham que o lugar dele é na igreja, que o lugar dele é culpando o ministério de louvor, é culpando o pastoreado, e nem todo mundo foi chamado para isso. Tem gente que foi chamado, tem gente que o ministério dele é lá fora. O ministério dele é na casa dele. O ministério dele é na escola, o ministério dele é no trabalho dele, mas ele quer ficar lá dentro da igreja, quer o cargo lá do pastor, quer o ministério de louvor, quer só viver. Não, Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou para influenciar pessoas no mundo, para você alcançar pessoas fora de quatro paredes. E às vezes o cristão está muito institucionalizado e não quer olhar para fora.
não quer olhar para o lado de fora. E aí a gente vê o mal se avançando. Uma maneira de refrear o mal, né, não é só através do evangelismo, é através da política. Se você lê Romanos 13, vai dizer isso, que uma das formas de Deus refrear o avanço do mal é através da política, é através de leis civis, leis estabelecidas. E as pessoas, elas não querem se envolverem com isso. Elas querem achar que isso é dever das pessoas que estão no mundo, né? Mas isso não é o dever do cristão. E a gente deve se envolver. A gente vê aí na história dos Estados Unidos, né? Martin Luther King, que é um pouco mais perto da gente, né? Um pouco mais perto, que eu falo assim, 30, 40, 50 anos atrás, lutou contra a segregação racial, né? Mas tem gente que não quer se posicionar, e ele era um pastor batista que se envolveu, né, na luta contra a segregação. E pagou caro. E pagou caro, pagou com a própria vida, foi morto, porque lutou pelos direitos dos negros. E as pessoas não querem lutar em favor do seu próximo, não querem olhar o bem do próximo. Mas ele não tem nada a ver comigo, né? A gente pensa, não, ele não é cristão como eu. Não, você não está aqui para lutar pelos direitos dos cristãos. Você está aqui para lutar pelo bem da humanidade, independente se ela é cristã ou se ela não é cristã. Jesus fez o bem a todos, mesmo muitos que gritaram para ele, crucifica. Você acha que todo mundo que Jesus curou estava lá com ele quando ele foi crucificado, né? Ai, Jesus, não. Teve gente que ele curou, que ele abençoou, que gritou, crucifica, crucifica, né? Então, Jesus tem o propósito, o plano de Deus é o bem da humanidade. E quem pode fazer o bem da humanidade, quem pode ser o agente de Deus é a igreja. Mas a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa se levantar, né? Não só, eu falo, não só como o pastor Almir estava falando aqui, assim, em oração, em jejum, mas se posicionar fora das quatro paredes também, ser um diferencial lá fora, né? Deus nos chama para o campo missionário, o campo não é dentro da igreja, é fora das quatro paredes. Nós precisamos ser igreja em qualquer lugar onde a gente estiver. Nós temos uma visão distorcida do evangelho, né? A gente acha que tudo a gente alcança somente com oração e jejum. Só que oração significa orar e atitude. Se a gente não tiver determinadas atitudes, a gente não alcança os nossos objetivos. Por exemplo, né, nós estamos aí na época da política, né? Tem muita gente agora com medo se levantando. Eu vejo muitas coisas na internet que todo mundo deve orar, mas não vejo nada de dizer ninguém deve ter atitude nenhuma. Né? Se engajar, né? Só orar e jejuar. Beleza, é uma parte, mas e a outra parte? Você acha que tudo Deus faz somente conforme está lá na Bíblia, segundo a crônica, né? Você vai orar e Deus vai fazer, né? Vai orar e vai cantar, né? E vai esperar de braço cruzado as coisas acontecerem. Então, eu acredito que nós estamos aí numa reta final aí da política do segundo turno e a gente tem nas nossas mãos algumas ferramentas, como, por exemplo, a internet, como, por exemplo, o celular, o Zap, Exato. o Face, o Instagram, e a gente deve não brigar, né? Mas deve tentar evangelizar. E a oração, eu acredito que vem da seguinte forma: depois que a gente tem as nossas atitudes, né? Não só com essas ferramentas, mas também, e se fosse preciso, por exemplo, se levantar como voluntário para poder alcançar pessoas que venham votar num governo que não venha trazer perseguição sobre a igreja. Você teria coragem? Exato. Entendeu? Então, são questões que nós não estamos acostumados. Nós vivemos a nossa vida toda dentro da igreja, né?
Tanto é que igreja significa de dentro. Chamados para fora. Isso, chamados para fora. Só que a gente aprendeu de forma errada, né? A gente tá acha chamado que para dentro, né? é chamado para dentro e a gente ora e Deus envia os anjos dele e o anjo é que vai fazer. O anjo é que vai tocar no coração, o anjo que vai tocar na mente, o anjo é que vai mudar a opinião das outras pessoas, né? Não, e o chamado é da igreja, né? E é interessante, pastor Almir, que o dever da igreja é ensinar sobre política, é ensinar sobre família, né? Porque a visão do mundo é tudo distorcida. O mundo tem visões distorcidas a respeito da família, a respeito de política, a respeito. Então, o nosso papel é ensinar e colaborar se alguém tem esse desejo, né? Eu quero um dia ser político, né? Aí a pessoa fala, não, pelo amor de Deus, não vai se envolver com isso, não. A gente já barra a pessoa, que nem quando a pessoa quer ser pastor, né? A gente fala, não, você não sabe o que você está pedindo, o cara quer ser pastor. E a gente vai dar contra a pessoa quando ela quer. E Paulo vai dizer que, né, aquele que deseja o episcopado, a excelente obra deseja, né? E deixa que eu aproveitar aqui e falar uma coisa, já que ela está falando de episcopado, né? Dependendo do governo que vai entrar, vai se preparando aí. Quem não tiver faculdade e quem não for reconhecido pelo CREA, não vai pregar o evangelho de portas abertas, não. Eu sei de onde vim e de onde eu saí. O senhor sabe, né, pastor? Quase então, perdeu a Brasília, né, pastor? A Fernanda é fogo. Então, tem uma história aqui, quase perdeu a Brasília por causa de política. Quase ficou sem Brasília. Mas, então, né, pastor? A gente tá brincando aqui, mas é sério a situação. Então, a gente deve se envolver, deve se engajar, deve participar e se envolver com a nossa cidadania. Né? A gente tem a cidadania, que é a cidadania dos céus, mas enquanto estamos na terra, devemos ser esses agentes de transformação. Né? Devemos, o ministério de reconciliação foi nos dado. Né? Paulo vai dizer isso em 1ª, 2ª Coríntios, ele vai dizer que o ministério de reconciliação foi nos dado, e nós somos embaixadores de Cristo na terra. Então, precisamos exercer, né? E ser embaixador é um cargo político, né, pastor? Né? Ser embaixador é um cargo político. Então, você precisa, né, trazer o reino do reino de Deus sobre a terra. E eu até falei aqui, né, a igreja tem que pregar a respeito da família, porque a visão do mundo é distorcida. Já fazendo um comercialzinho aqui, tá, pastor? Né? Na escola de ministério, né, que a gente tem aqui, toda 8h30 da manhã, a gente fala sobre isso, ressignificar, né? A gente passou um bom tempo falando sobre ressignificar o homem, porque a visão de homem da sociedade é totalmente distorcida do que a visão bíblica. A visão de mulher que a gente está vendo aí diante da sociedade é totalmente distorcida do que diz a Bíblia. Então, a visão de família vai ser distorcida, a visão de política vai ser distorcida, a visão de trabalho vai ser distorcida, porque o pecado está no mundo. O problema do mundo não é a política, o problema do mundo não é a igreja, o problema do mundo não é a economia, o problema do mundo não é a fome, o problema do mundo não é a pobreza, o problema do mundo é o pecado, né? E a palavra de Deus vai dizer isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, esse é o maior problema. Então, e esse problema só é solucionado em Cristo. Então, nós precisamos nos posicionar de todas as formas, com todas as ferramentas que Deus nos deu, né? Efésios 3:10, Paulo vai dizer que a multiforme, né, Deus age através da igreja, através da sua multiforme sabedoria. Deus tem várias maneiras de agir.
ele pode agir através da vida de um pastor, através da vida de um obreiro, mas através também da vida de um político, através da vida de um governante, como o pastor Almir falou aqui, né? No início, né, no Velho Testamento, você vai ver várias formas de Deus agir. Por que a nação de Israel pediu um rei? Né? Pediu um rei. Por quê? Você sabe por que a nação de Israel pediu um rei? Porque ela queria ser igual às nações de outro mundo. Mas o problema não era esse. O problema principal que a nação de Israel pediu um rei foi porque os filhos de Samuel não andavam de acordo com os caminhos do Senhor. Se você ler lá 1 Samuel 8, você vai ver isso. Os filhos de Samuel não seguiam os caminhos do seu pai. E aí eles queriam um rei como as outras nações, porque os filhos de Samuel eram maus, não seguiam os caminhos do seu pai. Olha só. A nação de Israel pede um rei porque um profeta tinha filhos que faziam o que bem queria. Você está entendendo? Aí sim eles vão pedir um rei de acordo com outras nações. Mas o problema estava porque os filhos de Samuel não seguiam os caminhos do seu pai. E eram maus. E faziam o que bem entendiam. Faziam o que achava de melhor. E aí eles pedem um rei, porque eles queriam um rei segundo as outras nações. Então, olha só, quando a pessoa se desalinha com os propósitos de Deus, né? O povo quer alguém que governe segundo o estabelecido por Deus. Não que Saul foi a melhor opção, né? Mas veio Davi e governou, né? E trouxe paz na terra durante os 40 anos de reinado de Davi, né? Davi guerreou muito, né? E durante o reinado de Salomão, a terra teve paz, né? Durante o governo de Salomão, a terra teve paz, porque Salomão governou com sabedoria. E aí a gente vai ver lá no Egito, né? José governando também. A gente vai ver através da vida de Esté, né? Esté sendo usada por Deus, né, para defender o seu povo. No lugar, né? De Vaste. No lugar de Vaste. Esté estava ali em favor de alguém. Olha só, Deus quer usar você em favor de outras vidas. E às vezes você fica se recusando em se posicionar. Então, a maneira de Deus refrear o mal é também não só através da evangelização, que é muito importante, sim, mas também através de governos, através da política, através de leis, né? Deus refreou o mal, o pecado, através de leis, dando leis para Israel, né? Fazendo de Israel uma nação. E aí Deus trouxe leis cerimoniais, religiosas e leis, né, civis para o povo de Israel. Mas Deus refreia o mal através do governo. Nós vamos ver agora a quinta visão equivocada a respeito de cristianismo e governo. A igreja deve se dedicar à política e não ao evangelismo? Você acredita que no século XIX e XX surgiram alguns cristãos que difundiram a ideia de que a igreja trabalhasse para acabar com a pobreza, com a favela, com o crime organizado, com a discriminação raciais e sociais, e não pregasse o evangelho do reino de Deus, que ela somente fazendo essas obras sociais, elas alcançariam o coração dos homens para Deus e transformariam a sociedade. Mas, na realidade, nós vemos aqui, na quarta visão é diferente, nós podemos usar as duas ferramentas, né? O evangelismo e a política. E a política. Mas também a quinta visão é diferente, né? A quinta visão vai falar que o outro equívoco é se dedicar somente à política e não ao evangelismo. Isso. Sendo que o dever da igreja é proclamar o evangelho, né? Proclamar o evangelho. Então, podemos proclamar através das duas maneiras, mas não só de uma maneira. Tem gente que fala, não precisa de evangelismo, não, vamos só fazer política. Está totalmente errado também, né, pastor Almir? Isso.
O movimento do evangelho social granjeou seguidores principalmente entre os protestantes liberais, não entre os grupos evangélicos mais conservadores. Para ver que existe cristão de tudo quanto é tipo, né? E alguns cristãos entendem que o partido político trará salvação em todos os aspectos para suas vidas e não confiam em Deus para todas as áreas de suas vidas. Bons governos e boas leis podem evitar muitos comportamentos e podem servir para o ensino do que aquela sociedade aprova ou não aprova, daquilo que é capaz ou não capaz de fazer e de realizar e de produzir. Mas pessoas boas são transformadas através do Espírito Santo de Deus, que alcança o coração dos homens através da pregação do Evangelho. Mudanças em uma sociedade somente acontecerão, primeiro, se o coração das pessoas mudar para que procurem fazer o bem e não o mal. Segundo, se a mente das pessoas mudarem para que suas convicções morais se alinhem de acordo com a palavra de Deus e com os padrões morais de Deus descritos na Bíblia. E terceiro, se as leis mudarem para que incentivem de modo mais pleno a boa conduta e castigarem a conduta errada de alguma forma e de alguma maneira. Então, nós vemos que, de qualquer forma, tem que se pregar o Evangelho e é o Espírito Santo quem faz a obra no coração dos homens, para que eles se convertam e venham ter uma sociedade transformada. Exato. Então, o caminho não é só viver no evangelismo e também não é só a igreja ficar na política, ficar fazendo politicagem, né? Mas é também, né, entender que a igreja, o dever da igreja é proclamar o evangelho, né? Proclamar o evangelho, anunciar, né, o caminho do Senhor, porque a gente sabe que através da obra redentora de Cristo, né, quando Cristo transforma um coração de alguém, de uma pessoa, fica mais fácil, né, de a gente ver tudo sendo transformado, né, pastor Almir? Mas quando Cristo não transforma, quando a pessoa fica entregue ao seu próprio desejo, à sua própria vontade, fica difícil de governar, né? Fica difícil e a gente vê muitas coisas erradas acontecendo. Então, por isso que a gente tem que entender que o caminho, né, a solução não é só a política, né? A gente já falou aqui, eu já até dei um spoiler antes, né? Que o problema do mundo não é a pobreza, não é isso, não é aquilo, não é a imoralidade, não é o homossexualismo, não é a fome, não é o problema do mundo, é o pecado. E o pecado só pode ser solucionado em Cristo Jesus. E nós devemos pregar o evangelho. E pregar o evangelho trazendo boas novas, trazendo o que o evangelho diz, os princípios estabelecidos por Deus, aquilo que vai fazer, né, a diferença na vida de alguém, né? Porque Deus é bom. Se Deus é bom, pastor Almir, né, ele tem o melhor para a vida das pessoas, né? Então a gente vai vendo aí que a política ela é importante, mas o evangelismo para a igreja também é importante. O evangelismo precisa ser trabalhado na igreja. A igreja precisa proclamar o evangelho. A palavra, Paulo vai dizer isso, né? Seja tempo ou fora de tempo, pregue, né? Pregue a palavra, né? Na verdade, ele vai dizer, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Então, a gente tem que pregar a palavra. Enquanto tiver oportunidade, o nosso dever é anunciar o evangelho, seja onde a gente estiver, né? Seja
em qual cargo ou ocupação que a gente tiver, nós devemos trazer o que Deus fez através da nossa vida. E aí, as outras coisas, né, Deus vai trabalhando para que tudo seja transformado. Mas a obra começa em nós, né, pessoal? Não adianta eu querer que Deus faça lá fora se eu estou todo desviado também, né? Não, Deus começa a partir de mim. Mas de que forma nós temos que pregar o evangelho ou falar a respeito de política? Com um coração irado? Não. Você vê que nos dias de hoje, né? Tem muitas pessoas mais brigando do que... Tem mais pessoas brigando e é uma coisa complexa, porque às vezes você fala, tanto falar relacionado à palavra de Deus, ou falar, ou contradizer, ou falar alguma coisa de política, ainda que você fale de uma forma inteligente, né, que as pessoas venham entender. Ainda assim, ela vai achar que você está afrontando, né? Exato. Mas a gente deve não trazer, como que eu posso dizer, guerras políticas, né? A gente tem que expressar o nosso posicionamento, mas sem, como que eu posso dizer, sem afrontar ninguém, né, pessoal? Sem querer, com ódio, né? Você dizer o que você pensa sem ódio no seu coração. E aí é uma, como a gente fala, que é uma linha muito tênue, né? Porque às vezes a pessoa tá cheia de ódio, aí ela só quer falar da política para querer massacrar o outro mesmo. Não é nem com intenção aí, não é nem com intenção de, nossa, trazer uma opinião ali visível, mas é com intenção de trazer uma afronta. E a gente precisa entender qual é a motivação do meu coração, né? Quando eu falo de política, eu estou cheio de ódio, eu estou com ira, eu estou querendo mal, então é melhor nem falar, né, pastor? Fico na minha, né? Fica quietinho, mas ou quero realmente trazer um posicionamento, uma clareza, né, uma direção, né? Então a gente precisa avaliar também. Precisamos, conforme o apóstolo Paulo, ser cheio do Espírito Santo, né? Ter o delírio de Deus para tentar persuadir a vida das outras pessoas, né, com o evangelho e também para falar a respeito da política, né? Porque eu digo sempre da seguinte forma: a boa política ela é agradável. Tem pessoas que não gostam de política, né? Uhum. Eu gosto de política. Eu acredito que a boa política ela é boa. Então, tem muita gente desiludido com a política, eles não querem ouvir a respeito da política. Como tem muita gente desiludido com Deus, eles não querem ouvir as coisas a respeito de Deus. Exato. Você fala a respeito de Deus, eles dizem, Deus não existe. Então, eu não quero ouvir a respeito de Deus. Então, nós temos que estar cheio do Espírito Santo, né? E estar delirando, né? Para conseguir persuadir a vida das outras pessoas, né? Tendo algo, né, dentro do nosso coração que venha desejar alcançar o coração e a vida dessas pessoas de uma determinada forma que a nossa vida, a nossa palavra, a nossa atitude possa de alguma forma tentar influenciar a vida dessas pessoas. Exato. O pastor Almir falando aqui que ele gosta de política, até a gente brinca com ele, né? Fala que ele vai ser presidente na próxima. Né, pastor Almir? Aí eu brinco, para uma vida mais decente, pastor Almir para presidente, pastor Almir. Né? Pastor Almir é o nosso presidente aqui, né? A gente brinca com ele aqui, que ele gosta mesmo, ele gosta, ele fala. Então, a gente precisa avaliar, né? A gente precisa entender, né? Qual é exatamente, pastor, essas motivações que rondam o nosso coração, né? Mas você percebeu que aqueles que não querem que os religiosos eles se envolvam com a política, porque é mais fácil ter pessoas desinteressadas para que eles possam manipular, para que eles possam estabelecer o governo que eles desejam. Uhum. Então, eles querem que as pessoas não tenham interesse pela política.
Exato, eles não querem porque é mais fácil, né? Então, quanto mais desinteresse a pessoa tiver pela política, melhor para eles governarem do jeito deles, segundo o entendimento deles, e melhor para eles dominarem, né? Então, pastor Almir, eu louvo a Deus, porque embora a gente vê muitas brigas políticas, né? A gente tem que agradecer porque o país está se acordando para a política, né? O Brasil era um país do futebol. O povo ligava mais para futebol do que para política, embora a gente tenha os extremos. Tanto como a gente tem os extremos no futebol, né, que tem gente que briga por causa de time, mata por causa de time, a gente também vê isso também na política, né? A pessoa briga, mata, né? Então a gente precisa ter essa moderação, né? Esse entendimento. Mas já é um grande ponto importante do Brasil estar se envolvendo, de as pessoas estar querendo se interessar, né? Embora a gente vê muitos votos aí que a gente fala misericórdia, né? Voto em palhaço, voto em não sei o quê. Mas pelo menos, na minha opinião, a pessoa tem uma opinião própria. Exatamente. Né? Mas a gente. Errado ou certo, pelo menos ela. E embora a gente vê mais pessoas se interessando pela política, né? Procurando saber. O pastor Almier, falaram aqui que o senhor já tem um voto dela. Minha tia falou aqui. Embora a gente tenha gente se interessando pela política, a gente vê aqui, pastor Almir, muita gente também, embora haja um interesse assim de falar da política, de discutir sobre política, mas a pessoa também existe aquele lado que também não quer se envolver, né? Os políticos que a gente vê sempre os mesmos. É difícil a gente ver pessoa nova, né, na nossa política. A gente vê sempre os mesmos políticos. É difícil você ver alguém novo, alguém diferente, alguém falando, nossa, né? A pessoa ela fala de política, mas ela não quer se envolver, ela não quer estar ali, porque, né, a gente entende também, né? Às vezes a pessoa acha que ela vai se corromper ali, né? E a gente precisa entender que existem pessoas que se corrompem lá dentro, mas existem pessoas que já vão para lá corrompidas, né? Já tem a maioria já está lá corrompido já, né? Então, a gente precisa de gente boa na política, a gente precisa de gente do bem, né? Eu sempre cito essa frase do Martin Luther King, que ele falava assim, né? O mal, o que me incomodava ele não eram os gritos dos maus, mas era o silêncio dos bons, porque os bons se calam. As pessoas boas, elas se calam, elas se omitem, né? Elas não se posicionam, elas não vão à frente, elas não estão ali, elas se omitem, né? E aí o mal prevalece. Por que o mal prevalece? Porque o bem, as pessoas boas, elas não estão engajadas, elas não querem se envolver, porque elas têm medo de se envolver. Essa é a palavra. Elas têm medo de se envolver, então elas não vão. Né? E aí a gente vê o mal prevalecendo. E aí a história da nossa política é sempre a mesma, porque a gente só vê corrupção, corrupção, corrupção. Por quê? Só pessoas más vão para esse caminho. Só pessoas que só querem, corrompidas já com maldade no coração, vão estar ali. E as pessoas de bem não querem estar ali, né? Porque elas preferem se omitirem, se anular, porque elas não querem participar. É verdade. Nós vamos finalizar na próxima terça-feira, enquanto a gente tiver oportunidade, a gente não vai saber até quando, dependendo do governo que vai ganhar, você pode ter certeza que a liberdade vai ser mais restrita. Então, nós vamos dar continuidade na próxima terça-feira, da página 76 em diante. E tenham uma boa votação e não somente orem e jejuem. Porque em toda a minha vida, acredito que essa seja a eleição mais importante da minha vida. Estude, né? Procure, entenda, né? É bom, você vai conseguir orar melhor
e jejuar melhor quando você entende melhor, né? Agora, se você não entende, vai orar e jejuar, você vai orar por quê? Vai jejuar por quê, né, pastor Almir? Não entende, não está entendendo, né? Então, é bom quando você está entendendo dos fatos. Aí você jejua melhor e ora melhor, tá bom? E aí, eu quero agradecer a todos que estiveram assistindo aqui com a gente, pessoas que mandaram felicitações para o pastor Almir, hoje é aniversário do pastor Almir, né? A minha mãe mandou um parabéns para o senhor, a Marcela, a Rebeca, o pastor Rogério, o pastor Almir mandou parabéns para o senhor, a irmã Ruth também Domingo mandou. De manhã em diante, nós estamos aí. E até dar um aviso que o pastor falou, né? No domingo de manhã, pessoas que vêm, né, na escola de ministério, nós não teremos escola de ministério, mas teremos, né, oração e jejum aqui. Nós vamos estar orando e jejuando pela nossa nação às 8h30 da manhã. Que você venha, né? Se você mora aqui, está aqui, venha participar com a gente, né, em favor da nação, em favor da nossa nação, em favor do nosso povo. A gente vai estar orando e jejuando. E, né, é importante, porque às vezes a gente passa mais tempo orando por nós mesmos, orando pelas nossas necessidades, né? É importante você orar pela sua nação, pelo seu povo, orar pelo seu estado. Para que transcorra tudo bem, conforme foi o primeiro turno. Exatamente. Independente de quem vai ganhar. Exatamente. E numa democracia, a maioria vence. E nós temos que respeitar. E respeitar, exatamente. Então, vem orar, vem estar aqui com a gente, orando, jejuando, intercedendo, mas, como eu falei, né, se envolva, procure saber, né, as intenções do seu candidato, o que ele quer, né, qual é as propostas dele e do partido, porque às vezes a pessoa tem uma ideia, mas o partido é outra, e o Brasil é um país partidário. Exato. A gente precisa entender isso, que o cara não faz a vontade dele, ele faz a vontade do partido. Esse é o mal no Brasil. Esse é o mal do Brasil, porque às vezes as pessoas só pensam que, não, vou votar no fulano porque ele tem uma proposta boa. Mas não, você tem que ver a proposta do partido. E para votarem, muitos votam partidário, de forma partidária. Eles não votam porque se é bom ou se é ruim. Eles não têm liberdade de escolha, eles têm que votar conforme eles são filiados no partido. Veja as propostas do partido do seu candidato, né? Muitos já foram votados aí, né? Mas aqui em São Paulo, né? A gente está aqui com a bandeira do Brasil de São Paulo, nós vamos ter eleições para governador e para o presidencial, mas a nação inteira vai votar pelo presidente. Então, veja a proposta do partido do seu candidato, quais são as propostas dele, e aí vem orar, né? Depois que você vê, vem orar, venha jejuar, vem interceder, porque aí você consegue votar melhor, analisar melhor, e orar melhor, e jejuar melhor, tá bom? Mas eu agradeço a todos que estiveram aqui participando, e que você continue divulgando aqui o nosso trabalho, divulgue para mais gente, compartilhe esse link com mais pessoas, para que na próxima terça-feira elas possam estar aqui participando desse Base Bíblica Podcast, né, que está sendo de grande valor. Eu creio que está sendo de grande valor. E você vai aprender um pouquinho mais, né, sobre política, sobre religião e a relação entre eles, tá bom? Eu agradeço a sua participação, que Deus te abençoe. É o chamar mais do que uma igreja, uma família. Deus te abençoe. Amém.